Então vamos lá, gente. Boa noite. Eu sou a Alessandra Aragão, eu sou a diretora da escola. Alguns de vocês já me conhecem, já falaram pelo WhatsApp comigo. Alguns de vocês chegaram até a parte da matrícula através de mim. Mas à medida que a escola vai crescendo, eu vou saindo um pouco dessa parte mais operacional e fico mais com essa parte da formação, é, da parte metodológica, né? Então, pode acontecer de alguns de vocês não me conhecerem. Então, eu acho importantíssimo esses momentos em que eu apareço, em que eu dou as caras e vocês conhecem um pouco mais. Olá, Vanessa, tudo bem? Vocês conhecem um pouco mais da mentalidade da escola, de como ela foi pensada, do que nós queremos para as crianças. Então, hoje, a nossa formação tem o título dela é Do Zero à Fluência. Eu vou explicar para vocês o que que acontece na cabeça de um ser humaninho que começa a adquirir uma nova língua, tá? Então, é um processo que, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, ele não é um processo de curto prazo. Ju, você vai aceitando as pessoas? Porque toda hora eu vou vendo aqui e Uhum. paro para aceitar. Ele é um processo que ele não é de curto prazo, tá? Então, basta a gente perceber como que uma criança adquire a primeira língua. Então, aquele bebê nasce e ele não fala nada, ele apenas chora. E por muitos meses ele sequer emite sons, ele realmente só chora. Eu me lembro a primeira vez que eu percebi a minha filha falando sílabas, falando da, ma, na. Eu fiquei, caramba, chegou o momento. Ela está começando a falar. Olha que legal. Isso ela já devia ter 8 meses. Então, a criança, ela realmente fica nesse processo silencioso por um tempo. E isso na língua materna, na primeira língua, quando ele é um bebê, tá? Então vamos pensar, com 8 meses, o bebê começa a balbuciar sílabas. Em seguida, ele começa a repetir palavras que ele já ouve há bastante tempo. E só num terceiro momento é que ele começa a juntar essas palavrinhas e começar a falar, tá? Esse processo, eu hoje, a minha filha do meio, ela tem 1 ano e 7 meses. E ela não fala ainda. Ela tem vocábulos isolados, mas ela ainda não é capaz de se comunicar oralmente com 1 ano e 7 meses. Então, hoje, a minha filha de 3 anos, que é a minha filha mais velha, ela se comunica, ela tem uma comunicação concreta muito eficaz, mas ela ainda não faz abstrações. Por exemplo, ela aprendeu, eu falei como eu sou imigrante, como estou sempre falando de familiares, eu falei a palavra saudade para ela. Eu falei, eu tô com saudade da vovó Nunum, que é a minha mãe. É, tô com uma saudade da minha mãe, da vovó Nunum. Aí ela falou assim, em outro momento, mamãe, você quer comer estrogonofe? Aí eu, quero. Você tem saudade de estrogonofe? Ou seja, ela ainda não sabe como utilizar todos os vocábulos. Isso aos 3 anos.
Eu estou falando isso para vocês para que vocês entendam quão lento, quão de longo prazo é um processo natural de aquisição de linguagem. Pronto. Fechamos essa caixinha. Vocês já entenderam. Vocês todos têm filhos. Vocês todos passaram por isso. E aí, pronto. Meu filho tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos e eu matriculei ele num curso de inglês. Quando que o resultado vai chegar? Quando que meu filho vai começar a falar coisas em inglês? Quando que eu vou poder colocá-lo para fazer uma prova, um certificado de Cambridge, ou um intercâmbio, ou quando que eu vou poder viajar? Eu não falo inglês. Quando que eu vou poder viajar e confiar no meu filho para me salvar no inglês? A gente precisa desenvolver essa mentalidade de longo prazo. E é isso que eu vou explicar para vocês, de acordo com a nossa metodologia. Graças a Deus, com exceção da Isabel e da Gisele, que é a mãe do Gabriel, tem muita gente nova aqui. Isabel e a mãe do Gabriel já são do ano passado. A Alexandra é a mãe do Pedro? Pode ser, mas pode não ser também. Pode ser uma outra Alexandra. Mas pronto, temos aqui no máximo 3 mães que podem estar ouvindo isso por uma segunda vez. Mas é sempre bom ouvir mais uma vez. Mas tem muita gente que vai ouvir isso pela primeira vez. Então, que bom, que bom, que bom, que bom. Nós utilizamos como metodologia o método natural. O método natural nada mais é que utilizar a língua target, the target language, a língua alvo, para aprender a língua alvo. Certo? Pronto, Alexandra é a mãe do Pedro. Sejam bem-vindas. Isabel, sim, tá ouvindo de novo. Pronto. E o que que significa isso? Significa exatamente fazer esse processo que é feito com a criança quando ela nasce. É isso que a gente faz dentro da nossa escola. A gente propõe um período imersivo em que a criança vai ter acesso à língua-alvo para aprender a língua-alvo. E como é que ela vai aprender? Com fases de desenvolvimento, certo? Essas fases são silêncio, vocábulos isolados, surgimento da fala. Eu não vou me alongar nisso, porque vocês vão ouvir isso muitas vezes nas preceptorias. Nas preceptorias, as professoras sempre vão situar vocês em qual fase de desenvolvimento o filho de vocês está. Mas então é o silêncio, vocábulos isolados, surgimento da fala, desenvolvimento da fala e fluência. O silêncio são aqueles primeiros 8 meses que o bebê não fala nada, sequer fala pequenas sílabas. Os vocábulos isolados é o mamá, dá, papá, aquelas palavrinhas que o bebê começa a falar. O surgimento da fala é quando, através da modelagem, ele começa a se arriscar a falar. É a fase que a minha filha de 1 ano e meio está. Desenvolvimento da fala é a produção independente. Eu não preciso mais da modelagem e eu consigo, através do que eu já tenho de conhecimento, eu consigo desenvolver um discurso. E a fluência, que é a quinta fase, ela só vem depois dos 3 anos de idade. Uma criança fluente, 3, 4 anos. Uma criança fluente, ela, ela tem coerência no discurso dela e tem um discurso coeso. Ou seja, o que a minha filha de 3 anos fez, você tem saudade do estrogonofe? Esse não é um discurso coerente. Ela ainda está chegando na fluência, certo? Com 3 anos.
Ou seja, o percurso que os filhos de vocês vão passar do zero à fluência vai durar pelo menos 3 anos. Entendem? Vocês entendem isso? E aí, pronto. Chegamos. Isso aí, Isabel e Alexandra e Gisele já tinham ouvido. Vou chegar para a parte nova. Como acontece no cérebro das crianças a aquisição da linguagem? O bebê nasceu. Não sei se vocês já viram aqueles memes. Outro dia eu vi um bebê dentro do útero, ele falando assim: ai Deus, que seja América ou Europa, que seja América ou Europa. Aí nasce o bebê e ele pergunta: onde é que eu estou? Aí o médico fala: está em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aí, putz, estou em Duque de Caxias, caramba! O bebê ele não sabe geograficamente aonde ele nasceu. Ele pode ter nascido na Europa, pode ter nascido nos Estados Unidos, pode ter nascido no Brasil. Então, qual é a configuração linguística desse bebê? É absolutamente aberta para aprender russo, português ou japonês, ou inglês, ou alemão, ou qualquer língua que seja. O bebê, quando nasce, ele tem a possibilidade de aprender qualquer língua, qualquer língua. E esse período que se chama período sensitivo de aquisição de linguagem dura 4 anos. Até os 4 anos de idade, a criança tem o cérebro totalmente maleável, elástico para aprender todas as línguas, qualquer língua. O que significa que, se uma criança for exposta a inglês, português, alemão, francês, italiano, até os 4 anos, ele vai aprender todas as línguas. Eu adoro esse exemplo real de a minha tia, ela é missionária da comunidade Shalom. Muito alto. As minhas filhas estão dormindo aqui do lado. A minha tia é missionária da comunidade Shalom e ela morou em Israel por 6 anos. Em Israel, ela conheceu uma família e essa família tinha uma filha, que hoje já deve ter, sei lá, 15 anos. Mas eles moraram na Tunísia, que fala árabe e francês. Ela era, eles estavam morando em Israel e filha de brasileiros. Então, a minha tia me contou que ela olhava para os pais e falava em português. Aí olhava para quem estava na frente dela e falava árabe. E consigo mesma ela falava em francês. Ela mudava a língua com uma facilidade sensacional. Hoje eu educo as minhas filhas de forma bilíngue. Eu estava dando banho nas meninas hoje e a Isabel soltou. Oh my gosh, it's cold! Naturalmente, ela transita entre as línguas com muita naturalidade. Mas pronto, por que você está falando disso dos 4 anos se a nossa escola só aceita crianças a partir dos 4 anos e meio, né? A partir dos 4 anos, a gente começa, é como se a gente tivesse um horizonte completamente aberto e a gente fosse fechando esse horizonte. O que acontece no nosso cérebro? Existe uma área no cérebro chamada área de Wernicke, que ela é responsável pelo desenvolvimento da audição e da fala na primeira infância, no desenvolvimento da criança. Durante esse período sensitivo de aquisição de linguagem, a aquisição de qualquer língua é através dessa área. Ou seja, a criança
ela aprende todas as línguas como uma criança que está aprendendo a falar. Ela não tem essa noção de que é uma segunda língua. Ela não acessa essa segunda língua através da primeira língua. Ela desenvolve a fala, a forma de falar e a audição através do aprendizado dessa língua. A partir dos 4 anos, entra na jogada uma coisinha chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável pelo discernimento. Então, é aquilo que faz assim: eu vou me jogar da montanha. Eita, se joga não. Talvez você morra. Dá para se jogar? E qual é a altura? Tem uma água ali. Será que tem pedra? E será que essa água é fria? Isso é o córtex pré-frontal agindo. A criança, ela não tem isso. Ela tem: eu vou me jogar. Me joguei. Pronto. Depois minha mãe cuida de mim. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo esse discernimento, que tem um lado muito bom, é bom ter discernimento, mas, por outro lado, tem um lado de respeito humano, vocês entendem? Que começa assim, ai meu Deus, isso aqui eu não conheço, isso aqui não tá na minha zona de conforto, isso aqui, essa palavra é difícil, isso aqui eu não sei falar, isso aqui eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, isso aqui é córtex pré-frontal também, tá? Então, a partir dos 4 anos, o córtex pré-frontal começa a dar as caras. E isso vai se desenvolver mais na idade da razão. Vocês já devem ter ouvido falar da idade da razão, que é lá pelos 7, 8, 9 anos que as crianças começam a realmente se questionar e questionar o mundo e perceber que eles precisam ser alguém na vida, né? O aprendizado de inglês passa a ser um desafio quando acaba o período sensitivo de aquisição da linguagem. E a forma como esse desafio é apresentado faz toda a diferença. É por isso que a gente tem muito claro que no preschoolers as atividades são curtas, as aulas duram 30 minutos, tem muita animação, tem muita música. Por quê? Porque a gente precisa driblar esse córtex pré-frontal. Eles estão com um período de aquisição de linguagem fresquinho. Eles estão ainda aqui, ó, tá meio abertinho ainda. Peraí, não, 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 não. Córtex pré-frontal, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu quero aproveitar um pouco ainda do que eu tenho de período sensitivo, dessa sensibilidade para a língua. Então, nesse período do preschoolers, que dura 2 anos, que é até o fim da alfabetização, a gente tem esse tipo de aulas. A gente tem aulas mais curtas, mais lúdicas, mais divertidas, para que a gente consiga criar uma base de segurança para que esse córtex pré-frontal possa agir sem dar medo nos alunos, certo? Mas aí o meu filho não entrou no curso com 6 anos. Ele já tem 7, 8. Ele já entrou no Pre-Classical Lessons. Ele já foi alfabetizado. Então, essa fase passou. Essa fase já passou. Pois é, essa fase já passou. Ele já está, ele já tem essa noção de, eita, essa língua aqui eu não sei falar, não. Primeira aula do semestre é batata. O aluno fala: mãe,
Não entendi nada que a minha professora falou. Não entendi nada, nada, nada. É aí que a gente precisa criar essa mentalidade que eu falei lá no início, a mentalidade do longo prazo. Porque o nosso córtex pré-frontal já é muito bem formado. Então a gente já sabe que existirão desafios e eles precisam ser transpassados. Como é que eles vão passar por esses desafios? Dia a dia, percebendo que não é nada que eu não entendo. Percebendo que a própria metodologia dá artifícios para que eles entendam. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aos vídeos das aulas para perceber como que as aulas funcionam. Então, quando, por exemplo, a gente pega um aluno, a gente pega uma turma que acabou de começar, e eu quero que ele me diga, que ele me responda se ele tem um copo, eu não vou chegar. Felipe, do you have a cup? Aí é crueldade com ele. Se eu fizer isso, é uma crueldade com ele. Aí vai ser perigo, perigo, pé, 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 pé. Eu não, jamais faria isso. Mas se eu chegar para ele, this is a cup. Do you have one? Do you have a cup? Can I see? Let me see your cup. Do you have a cup? Provavelmente ele vai dizer assim: é se eu tenho um copo? Show? Entendeu? Entendeu a minha mensagem? Nesse início, não tem problema ele falar esse tipo de coisa. Mas então, a nossa metodologia, ela propõe essa ajuda emocional, antes de mais nada, é uma ajuda emocional para que os alunos driblem esse nervosismo de sair da zona de conforto. Quanto mais velhos eles forem, mais desconfortáveis eles vão se sentir em estar num ambiente de uma língua desconhecida. Então, essa formação que a gente começa, que a gente está fazendo no finalzinho de fevereiro, acabou o carnaval agora, o ano está realmente começando agora. Essa formação é importantíssima para que vocês tenham essa mentalidade de vou ver meu filho fora da zona de conforto mesmo. Vou ver. E faz parte do processo. Faz parte do processo. Dentro da nossa escola, a gente utiliza a imersão como ponto de partida. Comentei sobre isso, sobre o método natural no início das aulas. O que a gente espera dos alunos com a imersão? Como o meu objetivo no Preschoolers é criar essa base, o Preschoolers é um nível bastante passivo. É lindo quando os alunos memorizam os poemas, é lindo quando eles terminam a aula e estão cantando uma musiquinha, ou então aprenderam um vocabulário, e é a idade mais fácil. Isso acontece, deve ser estimulado, mas não é fundamental que haja essa resposta em inglês ainda no nível preschoolers. Por quê? Porque eu estou na fase zero ainda, eu estou na fase do silêncio. Então, enquanto não há produção de inglês, eu estou na fase do silêncio, tá? A partir do pre-classical lessons, eu preciso sair do silêncio e
passar por vocábulos isolados e surgimento da fala. Nesse nível, eu preciso sair do silêncio, começar a utilizar vocábulos isolados e começar a produzir através de modelagem. O que significa isso? Vou voltar para o exemplo do cup. Felipe, do you have a cup? No Pre-Classical Lessons 2, ele vai ser capaz de falar assim: Yes, I have a cup. Oh, what color is this cup? Oh, the cup is red. Isso é um diálogo de surgimento de fala. Ele não está usando nada independente. Ele não tem ainda. Ele usou a palavra copo, que ele aprendeu, tá vendo no meu modelo. Ele utilizou a cor vermelha, que ele deve ter aprendido. Se a professora está perguntando qual é a cor do copo, provavelmente isso faz algum sentido naquela aula. Então, a professora não vai perguntar o que você acha de ter um copo de plástico numa sociedade que condena o uso de plásticos. Isso não é surgimento da fala, tá? Então, mas what color is the cup? Ele já viu isso em aula, certo? Então, esse é um exemplo claro de diálogo simples que é feito através de modelagem. Quando ele entra no Classical Lessons, ele precisa ter produção independente, tá? Quando o Classical Lessons, ele é pensado para crianças que já conseguem fazer abstrações. É por isso que a gente não tem alunos de 7 anos no Classical Lessons. Por quê? Porque a própria criança ainda está muito concreta. Então, eles vão aprender sobre história, ou seja, eles veem o passado. Eles vão aprender sobre nações que não são as deles, né? Falando em Brasil, Portugal, alunos que nós temos alunos na Itália, temos alunos aqui em Portugal, temos alunos na Espanha. Então, eles vão aprender sobre os Estados Unidos, sobre o Reino Unido, sobre o Canadá. Então, eles precisam conseguir sair de onde eles estão, tanto em relação ao tempo quanto em relação ao espaço. Essa abstração é necessária. Em relação a desenvolvimento de linguagem, começa esse tipo de faça um texto contando uma história. Conte como foi as perguntas começam a ser: How was your weekend? Me conta sobre o seu final de semana. Passou já. O que você fez nas férias? Não é tanto assim. How's the weather? Como é que tá o clima hoje? Olha pela janela e me diz como é que tá o clima hoje. Você já vai ver perguntas de passado, tá? E olha que interessante, ele ainda não está na fase da fluência. Ele está no Classical Lessons 1 e ainda não é considerado um aluno fluente, ou seja, ele fez Preschoolers 1, Preschoolers 2, Pre-Classical Lessons 1, Pre-Classical Lessons 2 e chegou no Classical Lessons. Isso assim, um aluno que entra com 4 anos e meio, tá? Mas um aluno que entra na escola com 7 não vai fazer esses anos todos. Um aluno que entra com 5 e tal, é menos, tá? Isso depende muito de quando o aluno entra. Então, ele ainda não está na fase da fluência. Quando é que ele vai chegar na fase da fluência? Primeiro de tudo, cada aluno tem o seu tempo. Cada aluno tem seu tempo. Então, a gente tem um exemplo lindo, lindo aqui, que são duas irmãs. Duas irmãs que foram minhas alunas, uma ainda é minha aluna e a outra foi minha aluna e agora está com outra professora. Essa primeira, ela hoje tem 11 anos e ela está fazendo o preparatório para o exame de Cambridge.
Quando a gente fez o simulado no ano passado, o examinador de Cambridge falou assim: mas ela tem só 11 anos. Você tem certeza que ela vai fazer? Aí eu disse assim: conheça ela, depois a gente conversa. Essa foi uma aluna que eu puxei para um nível mais alto, porque eu falei: essa menina pode mais, essa aluna pode mais, preciso puxar mais dela. Enquanto a irmã está fazendo um processo completamente diferente. A irmã é muito mais nova, tá muito mais nova, 2 anos mais nova, tá no Classical Lessons 2 hoje e foi aprovada no Classical Lessons com louvor. Mas foi aprovada com louvor a ponto de eu falar assim: vocês têm certeza que ela vai para o Classical Lessons 2? Tanto a Juliana, coordenadora, quanto a professora disseram: eu tenho certeza. Eu banco esse Classical Lessons 2 dela. Mas como ela foi minha aluna, ela era uma aluna que chorava muito nas aulas. Eu perguntava as coisas para ela, fazia tudo, modelagem, TPR, e assim, os gestos, né? E ela chorava, não respondia nada. E eu conversando com a mãe. Então, o que que você acha? Insistimos? Porque assim, quando a criança começa a chorar na aula, eu não vou ficar de maldade insistindo, né? E ela, não, ela gosta da aula. Vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir. 4 anos se passaram. 4 anos se passaram até que ela desabrochou pro inglês. Desabrochou pro inglês. E hoje ela está num Classical Lessons 2, conseguindo conversar, conseguindo ter uma abstração incrível. Então, vocês veem, duas crianças, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, que recebem a mesma educação, que estudam na mesma escola, tiveram a mesma professora e tiveram desenvolvimentos diferentes. Então, a gente tem que conhecer os nossos filhos, porque essa mãe, ela poderia ter falado: ah, eu vou desistir. Ela tá chorando, eu vou desistir. E pode ser que seja uma opção. Ah, eu vou esperar mais um pouco, porque ela tá chorando. Mas essa mãe conhecia essa menina. E ela falou: não, ela tá me dizendo que ela tá gostando. Quando acaba a aula, ela diz que gosta, ela não quer sair. Então, é fundamental que a gente conheça os nossos filhos, saiba até onde a gente pode apertar e aperte e deixe o, a zona de conforto, deixe eles saírem da zona de conforto. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Essa mentalidade, ela precisa ser desenvolvida em nós. E vocês podem dizer para mim: ah, para você é muito fácil dizer, você é a diretora da escola, você é a dona do negócio. Mas eu sou mãe também. Eu sou mãe e eu tô grávida do meu terceiro filho. Eu tenho duas filhas que são completamente diferentes. E eu preciso ter um olhar diferenciado para cada uma delas. E eu cito muito as minhas filhas, porque eu faço com as minhas filhas o que eu estou pedindo para vocês fazerem com os filhos de vocês. E o meu resultado está aí. Minha filha de 3 anos fala inglês. O meu resultado está aí. Hoje, além do Primrose Institute, eu tenho o English Everyday, que é uma comunidade para ajudar mães que querem ensinar inglês para os seus filhos dentro de casa, que ainda estão no período sensitivo. Então, o foco da comunidade é para crianças mais novinhas. Então, o foco da comunidade é para crianças até 7 anos e tal. Mais que isso, é a escola. Eu não vou ficar criando produto para falar com a mesma galera, não. Então, o que eu falo para vocês é o que eu vivo dentro da minha casa. Isso eu queria que vocês.
essa é uma Alessandra que eu quero que vocês conheçam. Que eu não tô. Eu sempre, sempre, sempre vou falar isso. Sem ser hipócrita, de dizer que isso aqui é uma filantropia, porque não é. Esse é um negócio da minha vida. É o Primrose Institute, que é o meu trabalho, mas eu não tô aqui simplesmente para ganhar o dinheiro de vocês. Simplesmente, assim, não é. Não é. E isso, eu queria que vocês conhecessem essa Alessandra. A Alessandra que faz dentro da casa dela aquilo que ela tá fazendo, tá falando para vocês fazerem. A Alessandra que estudou, que eu tô vendo aqui a Regina. A Regina é mãe da minha primeira aluna, que hoje tem quase 16 anos. Quase 16 anos, acabou de fazer 15, fez 15 em agosto. Mas, através da Bárbara, que foi minha aluna lá em 2020, eu aprendi, me desenvolvi e apliquei coisas e estudei, 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 estudei. E quando as minhas filhas nasceram, eu comecei a aplicar nelas. E o resultado que a Bárbara tem hoje, que é um inglês extraordinário, points for her, inglês extraordinário, que eu tô esperando essa menina fazer 18 anos para contratar ela para ser professora do Primrose Institute, é o resultado que eu tô plantando nas minhas filhas. E é o resultado que eu quero pro Pedro. É o resultado que eu quero pro Gabriel. É o resultado que eu quero pro Benício. É o resultado que eu quero pro Inácio. É o resultado que eu quero pro Daniel. É o resultado que eu quero pro André. Tá todo mundo com o nome das mães e dos pais aqui, eu não vou falar o nome de todos os alunos, não. Mas é o resultado que eu quero para todos os filhos de vocês, gente. Então, eu precisava vir aqui falar isso, sobre a mentalidade que a gente precisa ter. Uma mentalidade de resiliência, de confiança no método, de parceria com a escola e de consciência de que é um processo a longo prazo. Certo? Eu nem sei que horas são. 23h40. Não, 8h40. Temos aí alguns minutinhos. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Se quiserem jogar no chat. É sempre bom te ouvir, Ale, e assimilar o que você tem para falar. Oh, linda. Isabel é o nome mais lindo. Isabel é o nome da minha filha mais velha. Eu sempre falo isso para você, né, Isabel? Sempre que a Isabel vem falar comigo, eu falo: Olá, Isabel, do nome mais lindo. Mas vamos lá. Vou esperar alguns minutinhos para ver se vocês têm alguma pergunta. Se quiserem falar também, abrir o microfone, não precisa escrever, não. Diego, o André, olha, vou falar um pouquinho do André. É, o André é filho do Diego e da Suzana. E ele estuda numa escola e a Suzana me mandou um vídeo do de uma partezinha dos amiguinhos falando inglês e tal. O André arrasou no inglês. Arrasou no inglês. Eu fiquei chocada com o desenvolvimento no inglês do André com 12 anos. Então, a escola é uma escola que tem inglês, são alunos que fazem, os coleguinhas dele, né? São alunos que fazem inglês na escola, e eu fiquei assim, gente, mas nem eu tinha consciência de que
Era tão eficaz. Porque o André mandou bem demais nesse videozinho. Mandou bem demais. Pois é. As crianças são completamente diferentes. O André. Peraí, que eu tava lendo. O André, de 12 anos, teve mais facilidade e se expressa melhor. Miguel já é mais retraído para o inglês, mas no social não. É mais para frente. O Dandan começa a semana que vem. Vamos ver como ele vai ser. Exatamente. Aqui nós temos um caso clássico de temperamento, né? O André é fleumático, né, Diego? O André é um cara mais retraído, mais na dele, enquanto o Miguel é o sanguinão, gosta de conversar. E aí é muito difícil para uma pessoa que gosta de conversar não saber a língua. É muito difícil. Então, os sanguíneos a gente precisa pegar e ficar. Para de falar, para de falar, para de falar, não tá na hora de falar, não tá na hora de falar. E aí tem várias estratégias. Começa a aula 10 minutos mais cedo para eles poderem conversar. Então, é uma. A professora tem que ter pulso para lidar com os sanguíneos. Eu sei porque eu sou sanguínea. Então, as minhas aulas, eu já fiz. Já teve aula que eu fiz assim, aula inteira, bate-papo. Como a minha turma é mais avançada, a gente só fala inglês, né? E aí eu já fiz aulas inteiras de bate-papo. Deixa eu ver. A Maria começou agora em janeiro, tem 8 anos e é bem tímida. Matriculei achando que ela iria odiar, mas para minha surpresa, ela está gostando muito. Ai, que legal, Cíntia. Puxa, que legal. Pois é, coisas que são muito benéficas. 8 anos. A turma já é single sex, ou seja, ela está lidando apenas com meninas. Essas são ferramentas que a gente vai desenvolvendo, que a gente traz para os alunos, para que a zona de conforto não seja essa loucura, que ela não saia tão fortemente da zona de conforto, né? Então, o fato dela estar lidando só com meninas, com turmas reduzidíssimas, né? São só 4 alunos por turma. Aí fica mais fácil da, das crianças se sentirem mais à vontade, se sentirem mais seguras. Eu fico muito feliz de saber que ela está gostando muito. Alê, só agradecer por todos os ensinamentos aos meus filhos. Regina, eu ainda não superei que eu não vou ser mais professora da Babi. A, a Regina acabou de mandar mensagem, que é a mãe da Bárbara, que eu comentei. A Bárbara entrou no ensino médio. Tô com birra desse ensino médio, que agora ela tem simulado, e aí ela não vai mais poder fazer aula comigo. Aí foi para aula particular com outra professora, porque o horário dela, o único horário que ela pode, já é muito tarde aqui em Portugal e tal, aí eu não consigo. Mas uma aluna minha desde 2020 vai para outra professora. Tô me sentindo órfã. Bom, mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. O Pedro é muito tímido, mas ele compreende bem. Ele tem muita vergonha de falar. Como a gente pode incentivar e estimular a conversação? Alê, o Pedro fala em português? O Pedro é um cara falador em português? Por quê? Essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente, sabe? Se ele é falador em português, de fato, a gente precisa ajudá-lo a se sentir mais seguro para ser falador também em inglês. E aí é uma coisa que vai vir com o tempo. Essa confiança, eu sei que vocês já estão com a gente há bastante tempo, ele está inclusive na mesma turma, né? No ano passado ele quase mudou de turma, mas voltou para a turma dele, né? Mas, se não me falha a memória, corrija-me se eu estiver errada. Mas as crianças que são mais tímidas, elas sempre vão ter esse tempo maior de adaptação com a língua. E aí eles vão preferir só falar quando eles já estiverem mais seguros
para conversar. Mas o que você pode fazer é trazer momentos de inglês em casa, se você falar inglês, se seu marido falar inglês, se os irmãos falarem inglês também. Você pode trazer pequenos momentos, assim, fazer pequenas perguntas e elogiar muito. Eles precisam da segurança, eles precisam dessa confirmação de que eles estão fazendo uma coisa certa, sabe? Faz uma pergunta para ele. Se ele responder corretamente, nossa, que legal! Você me respondeu em inglês. Você está vendo isso? Você me respondeu em inglês. Que sensacional! Então, esse phrasing, né? Ele funciona muito. Mas só se eles fizerem coisas boas, tá? Não precisa mentir para eles, não. Não precisa ser falso, não. Só falar por falar. Isso é uma coisa que a gente ensina muito nos treinamentos de professor. O aluno fez um desenho horroroso, mal, assim, ele pode não ter a habilidade, aí você não precisa falar, nossa, tá horrível. Não. Mas fez de má vontade, você não vai elogiar. Você não vai falar, well done! Não, não é isso. Isso você não está sendo verdadeiro com ele, né? Então, é, e até mesmo tem um vídeo que eu sempre comento que é da Rita Person, que é uma educadora, que ela fala que o menino fez um 20 questions, que é 20 perguntas, e ele errou 18. E aí ela colocou um +2 e uma carinha feliz. Aí ele vira para ela e fala assim: Miss Pearson, isso é um F? Aí ela, sim. Aí ele, e por que você colocou a carinha feliz no final? Aí ela, porque você tá no caminho, porque você acertou duas, acertar duas é melhor que acertar nenhuma. Na próxima vez você vai fazer melhor, não vai? Aí ele, yes, ma'am, I can do better. E aí ela fala, -18 sucks all the life from you. Ai, traduzido isso suga toda a vida de você. +2 nem é tão ruim assim. Então, essa mentalidade otimista com relação ao aprendizado vai dando segurança para eles, entendeu? Então, esses momentos informais em que você mostra como ele está bem são muito importantes, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Posso ampliar o vocabulário dele com palavras isoladas? Pode. Cuidado para não virar Kumon, tá? É, aquela coisa de copo, prato, garfo, faca, tá, 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 tá. Não, isso assim, ele pode ter vocabulário, é importante que ele desenvolva o vocabulário dele, mas a gente sempre, dentro da nossa metodologia, a gente apresenta um vocabulário com aplicabilidade, tá? É, mas pode, dentro de casa, ensinar as palavras, pode com toda certeza. Só não precisa ter essa formalidade. Eu quis dizer, cuidado para não virar comum, porque não precisa ter essa formalidade de ficar flashcards, entendeu? Hum, Meu filho Jonathan completa Jonathan. Adoro Jonathans. Adoro ter alunos com nomes que ficam maravilhosos em inglês. Meu filho Jonathan completa 1 ano na escola agora em março e já vejo um desenvolvimento incrível. Ele se adaptou muito bem, gratidão. Ai, obrigada, Keila. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Esses feedbacks são muito legais, gente, muito legais. Vejo um grande interesse da minha filha em cantar músicas atuais. Tan, tan, tan. Como explorar isso?
fazendo uma curadoria das músicas. Cíntia, eu não sei se você fala inglês. Se você não falar inglês, toma muito cuidado com as músicas que ela quer cantar. Se você fala inglês, olha as letras antes e se a letra for segura, bota no carro, canta junto, faz karaokê. Se ela gosta, se ela tem esse interesse. Só que assim, tem muita música ruim atualmente, muita música. Nossa, essa soundtrack do filme da Via é sensacional! Sensacional! É muito maravilhoso. Ela faça a curadoria, ela tá muito interessada no soundtrack do filme Davi. 100%. Pode botar pra decorar tudo, pode fazer karaokê, pode. A gente aqui em casa tem isso. Quando a gente gosta de uma soundtrack, a gente ouve, 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 até decorar todas as músicas, aí a gente muda. A gente aqui é muito musical, a gente gosta muito de ouvir música. Hoje eu estava dentro do carro, aí começou a tocar Let It Go, aí eu, Everybody, let it go, let it go. E aí é ótimo, esses momentos de música são ótimos. Então, como explorar isso é assim, trazendo momentos em que a música caiba dentro do carro, karaokê e momentos de cantoria dentro de casa, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Tem muita música que realmente não vale a pena atualmente, mas eu nunca fui. Taylor Swift não é da minha geração, né? Como, assim, eu tô no. Taylor Swift está no meu gap, né? Eu sou mais velha e minhas filhas são mais novas. Então aqui a gente não teve interesse. Aqui em casa a gente não ouve Taylor Swift. Aí quando saiu esse CD novo, The Fate of Ophelia, né? Acho que é esse o nome. Eu fui ouvir o CD. Quando chegou lá pela música 7, 8, eu ouvi uma frase que eu fiquei horror. Eu não vou nem falar a frase. Quem quiser me pergunta a frase que eu mando por direct. Eu não vou falar numa gravação essa frase, não. Mas quando eu ouvi essa frase, eu falei: opa, parou. Não se escuta Taylor Swift na minha casa mesmo. Acabou, acabou. Eu não vou dar sorte pro azar das minhas filhas começarem a entender essas besteiradas. Minha caçula gosta do Do Re Mi, da Julie Andrews. Ai. E Andrea Bocelli. Gente, vocês estão demais. Vocês estão demais. E eu achando que vocês fossem falar de Billie Eilish e Taylor Swift. Vocês estão falando de Julie Andrews e trilha sonora de filme. Vocês estão sensacionais, gente. Julie Andrews é excelente por vários motivos. Musicalmente falando, é ótimo. A Julie Andrews tem uma pronúncia incrível. Então, tanto Mary Poppins quanto My Fair Lady e não, My Fair Lady não é da Julie Andrews. My Fair Lady é Audrey Hepburn. E acho que já tá dando meia-noite, já nem lembro. E The Sound of Music são músicas incríveis para treinar a pronúncia. Forma como ela fala, Raindrops and eu não sei a letra, que eu nunca parei para. These are a few of my favorite things. E é bonito a forma como ela fala todas as letras. These are a few of my favorite things. É lindo, lindo, lindo. Então, a Julie Andrews é uma professora. É uma professora. E o Andrea Bocelli é o maior de seu tempo. Muito bom, muito bom, muito bom. 3 minutinhos para a gente sair. Dá 3 minutinhos para a gente fazer mais perguntas.
Digam lá. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Ah, era só a Juliana. No nosso projeto de Natal, a gente sempre escolhe uma música. E aí nós temos alunos que não gostam de cantar. Aí a cada 3 anos com música, eu sou muito musical, então eu acabo sempre escolhendo músicas. Então a gente já fez Carol of the Bells, a gente já fez Silent Night, a gente já fez Oh Holy Night, acho que foi isso. E aí a gente já fez 2 poemas. É, E eu sempre fico na dúvida, porque a música acaba sendo mais empolgante, mas a gente tem alunos que não gostam de cantar. E aí esses alunos acabam se sentindo meio mal de participar e tal. Então, eu já vou avisando, esse ano vai ser música. Esses da Andrea Bocelli são de Natal. Eu lembrei do projeto de Natal justamente porque você falou do Away in a Manger. É, eu já vou, vão ajustando aí a cabeça das crianças de vocês, porque vai ser música e eu quero todo mundo gravando vídeo. Não é obrigatório gravar, mas é lindo quando todos os alunos gravam de roupinha de Natal do lado da árvore de Natal. É ótimo. Bom, gente, deu a nossa hora. Vou virar abóbora. The clock is ticking. Vejam só. Provavelmente a próxima formação que eu vou aparecer é no ano que vem. As nossas formações são bimestrais, cada 2 meses. E a cada 2 meses a gente tem uma nova convidada. A próxima convidada será uma querida amiga minha que mora aqui em Portugal e foi diretora do Catamarã, em São Paulo. Então, ela vai falar um pouquinho sobre educação personalizada. Vai ser muito legal essa nossa formação, porque a educação personalizada também é uma parte fundamental da nossa metodologia. E é uma coisa um pouco nebulosa, né? O que que é a educação personalizada? A gente vê esses colégios de educação personalizada, mas o que que é, né? Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E ela vai acontecer quando, Ju? Se estamos em fevereiro, a próxima é em abril? Abril? Abril ou maio? Eu vou confirmar aqui, mas acho que abriu, Alê. Deixa eu pegar o calendário. É de 2 em 2 meses. É porque eu não sei se é 2 meses não, um mês sim, ou se é um mês sim, um mês não, entendeu? Mas, enfim, a gente vai seguir o calendário de formações e a cada formação terá uma nova convidada, um novo convidado, falando sobre um novo tema, tá? Então, se vocês quiserem sugerir algum tema que vocês queiram ouvir, podem falar comigo, com a Juliana. E aí, alguns recadinhos, vou aproveitar que vocês estão aqui. A gente vai passar ainda esse ano, ainda esse início de ano, um questionário com sugestões e satisfação e para a gente entender o que que vocês estão achando, o que que a gente pode melhorar. Seria muito, muito, muito importante que vocês respondessem, tá? Ele vai ser enviado nessas mensagens grandes que a Ju manda no grupo, que às vezes a gente nem vê muito. 28 de abril é a próxima formação. Mas eu queria pedir para vocês darem um pouquinho de atenção para isso, tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu adorei casa cheia, adoro falar para muita gente. É horrível quando eu estou falando só para uma, duas pessoas. Então, foi um grande prazer conhecer aqueles que eu não conhecia, rever aqueles que eu já conhecia. Então, contem comigo. Estou pelos corredores do WhatsApp. Se precisarem me mandar mensagem, atualmente eu não consigo responder mais com tanta rapidez como eu respondia antigamente,
Quem tá aqui desde o iniciozinho sabe que eu recebi uma mensagem e respondia. Mas à medida que as crianças vão nascendo e vão crescendo, o meu tempo de resposta vai aumentando. Mas eu respondo sempre, tá bom? Um beijo grande, boa noite. Tenha um ótimo final de noite, tenha uma ótima quaresma e até mais. Tchau, tchau.